Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo ao canal Polifônico Podcast. Neste vídeo, trazemos uma entrevista muito importante com a deputada federal Érica Hilton, do PSOL, no canal Inteligência Limitada. Nesse episódio, discutiremos a PL 1904-2024, também conhecida como PL do aborto. É essencial ressaltar que o objetivo desse vídeo é apresentar a opinião da deputada Érica Hilton sobre esta PL. Cada pessoa tem o direito de expressar suas próprias opiniões, independentemente do viés político. Queremos proporcionar um espaço para reflexão e debate sobre esse tema tão relevante. Contamos com a participação ativa dos nossos espectadores. Pedimos que curta, comente, compartilhe e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. A opinião de cada um é valiosa e contribui para uma discussão plural e enriquecedora. Fique ligado no nosso canal e confira mais este podcast. Juntos, podemos ampliar o conhecimento e promover um diálogo construtivo. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Transforme seu corpo com Lift Detox Black, a solução para emagrecer de forma natural e saudável. Para mais informações, acesse o link do site oficial do produto ou nosso contato, que se encontram logo abaixo na descrição deste vídeo. Experimente agora e tenha o corpo de seus sonhos. Bem-vindos. Era para ser semana passada, acabou não dando certo. Que bom que teve essa semana. Semana passada foi aquela bagunça toda, todo um auê por causa do PL do aborto. Até fizemos um programa sobre isso. Como que tá essa questão? Ainda tá tramitando? Já caiu? Como que tá? Não caiu ainda. O presidente da casa, Arthur Lira, quer criar uma comissão representativa que deve ser instaurada depois do recesso, início de agosto, para trabalhar o texto apresentado numa linha de moderação, mediação. A posição nossa, do nosso partido, é que esse texto não tem nem como ser moderado, ele é originalmente muito violento. Não tem como salvá-lo. A gente defende o arquivamento mesmo, mas o que está acontecendo é que ele está, em tese, pronto para ir ao plenário, porque foi aprovado o regime de urgência, mas, diante da pressão da sociedade, do movimento feminista, o Lira criou uma comissão para criar um texto mais mediado. Se não tivesse o barulho que teve, passava, é isso? Eu não tenho dúvida disso. Não é? Passava. Eu acho que tinha um cenário muito de teste do que seria. Usaram esta agenda, que sabiam que não era uma agenda fácil, tinha um interesse fundamentalista por trás, e colocaram um termômetro para sentirem. Vai, não vai, temos condições de aprovar essa legislação, e aí toda a mobilização social, os movimentos feministas, mulheres ocupando as ruas, trazendo Lira como um responsável por ter colocado na ordem do dia essa pauta, foi um movimento importante para mostrar que não é assim, que a Câmara não tem o direito de fazer aquilo que quer, da maneira que quer. Existem vidas que são atingidas pelas políticas que são promovidas pelaquela casa, e aquela casa precisa respeitar a Constituição, o direito das pessoas, a dignidade, etc. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, sem barulho, sem mobilização, sem os movimentos, talvez hoje nós tivéssemos já um projeto dessa envergadura aprovado pela Câmara. Não sei se o Senado aprovaria, daria, mas a Câmara com certeza teria aprovado. Votos para aprovar? Tinha, né? Não à toa teve voto para aprovar o regime de urgência. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que também o slogan "criança não é mãe" pegou muito, né? Totalmente. É legal quando você consegue pegar uma ideia muito abstrata, talvez, para as pessoas. É uma lei, eu não entendo direito, eu não vou me meter. De repente você fala, criança não é mãe, se acontecer isso, uma criança ela pode pegar uma pena maior, ou a mãe vai pegar uma pena maior do que o próprio estuprador. Sim, eu acho que isso que abalou, e tanto... Acho que também lembrar que era um projeto que dava uma pena maior à vítima do que ao estuprador. Consegui traduzir para a sociedade que, olha, no caso de ter ido buscar o aborto legal, que é uma legislação produzida desde 1940... Há muito tempo. Então, quer dizer, o Congresso de hoje... Já existe. Não, desde 1940. O Congresso de hoje é mais retrógrado e atrasado do que de 1940. Se essa legislação é aprovada, a vítima, que pode ser uma criança, como nós temos inúmeros casos no Brasil, terá uma pena maior. Então, o projeto popularmente ficou conhecido como um projeto de incentivo ao estupro. Um projeto de passar a mão na cabeça dos estupradores, porque aí dá uma pena maior para a vítima, uma pena menor para o estuprador, e isso comoveu, mexeu com as pessoas, porque disse, olha...
Se você tem uma criança em casa que já sofreu algum tipo de abuso, conhece alguém, essa pessoa, se não tivesse tido acesso ao aborto legal num prazo de 22 semanas, ela seria punida, ela seria criminalizada, tendo que levar adiante fruto de uma violência. Isso sensibilizou muito as pessoas. Mesmo no meio cristão, se dividiu, né? Sim. Não foi aquela lá de achar, não, os evangélicos, os católicos estão contra. Não, os caras, muita gente que eu entrevistei, muita gente que eu conversei, foi contra. Então conseguiram essa mobilização, inclusive dentro do mundo cristão, né? Porque o discurso de ser a favor à vida é muito bonito, né? Mas e a realidade, cara? Ah, depois dá para adoção como se o pessoal não soubesse qual é o cenário da adoção do país. Sim. Como se fosse uma coisa fácil. E como se levar para adoção fosse aceitável. A gente tem casos de mulheres que deram o bebê à adoção e foram expostas, ridicularizadas, criticadas. Teve um caso recente de uma atriz, foi super conhecido, e essa mulher, por ter entregue à adoção o bebê, teve sua vida exposta, ridicularizada e condenada. Como uma então, quer dizer, mãe, não pode tirar, não pode doar, tem que ter, tem que levar adiante. Na verdade, é uma tentativa de controle sobre alguns corpos. Alguns corpos que devem ser controlados pelo Estado. Parte desses setores da fé, que o Henrique muito bem destacou agora, também fazem parte dessa tentativa de controlar alguns corpos, que são corpos que não podem desfrutar do status quo de humanos, de livres, de donos de si mesmo. Precisam se manter controlado pelo Estado e por uma patota religiosa, que não é o campo evangélico cristão como um todo. É importante, eu gosto de fazer a dicotomia de dizer, fundamentalistas e cristãos, são coisas diferentes. Cristãos é quem crê em Cristo, quem crê na Bíblia, quem tem sua fé, sua religião, acredita em um Deus. Agora, fundamentalista são esses políticos que usam da fé, usam do nome de Deus, usam da religião, usam muitas vezes da inocência dos fiéis nas igrejas para continuarem perpetuando o seu poderio, a sua visão de mundo, a sua visão de Deus, de religiosidade, e é diferente de quem vai ali proferir a sua própria fé. Então eu acho que tem uma relação com esse controle de que corpos são controlados. E aí não adianta, fala de doar porque agora a gente tá falando de aborto. Mas se for falar de outra pauta que entra na adoção, aí não pode doar, porque imagina, o fruto da vida, seu amor, uma parte de você mesma. Isso escancara a hipocrisia com quais esses homens que estão na política, estão nos púlpitos, lidam com determinados grupos da sociedade, que são grupos que, na visão deles, precisam estar sempre servindo, sempre controlado por eles, para que a norma se mantenha igual sempre esteve. E é lamentável, mas obviamente que nós estamos fazendo um contraponto aí. Claro, nós estamos mostrando que esse controle tem um limite e que não vai ser tão fácil da maneira como eles esperam que sejam. Cara, não importa a minha opinião pessoal. Não importa a tua opinião pessoal. Estamos falando de política de Estado. Exato. Eu posso ter uma opinião sobre aborto e eu uso para minha vida. Você também. E cada um em casa. Agora, daí a querer forçar ao Estado ter essa política ou não entender que outras pessoas têm as questões dela, eu acho, no mínimo, é de um egoísmo e de você não se colocar no lugar de outra pessoa. Exato. Então, assim, como muita gente, quando a gente colocou a pele do aborto, um cara fala, aborto é assassinato. Falei, então não aborta. Se, na tua opinião, não aborta. Só que a gente não está discutindo a sua opinião pessoal. Estamos discutindo política de Estado. Mas eu acho que é importante também, para que o próprio público compreenda, eu tenho feito muito esse trabalho de traduzir. Este projeto não está discutindo se nós somos favoráveis ou não ao aborto. Sim. Existe uma diferença entre uma política de Estado que legalize o aborto e existe uma diferença entre um projeto de lei que quer mudar uma legislação de 1940. Exato. Neste projeto, nós não estamos dizendo a partir de agora o aborto está legalizado, a partir de agora pode abortar. O Estado brasileiro continua negando o direito ao aborto. Só não em 3 casos que são estes que estão pautados por esse projeto. Feto anencéfalo, caso de estupro e risco pra mãe, né? Então, assim, nós não estamos... Agora, inclusive, eles usaram muito isso como uma cortina de fumaça. O aborto, a vida... Agora nós não estamos discutindo isso, se é legal ou não. Nós estamos discutindo que uma pessoa que faça o aborto legal, nos 3 casos previstos, não pode ser criminalizada, não pode ser condenada. Aí vem a narrativa. Mas você acha que não é possível em até 22 semanas se identificar? Não é. Muitas meninas, mulheres, e gosto de dizer... Por incrível que pareça, não. Exato, não consegue, porque você tem uma criança em casa. A criança começa a apresentar sintomas. Ela não entende o que aconteceu. Exato. A última coisa que você vai investigar é uma gravidez. Ou pior, não é... O aborto legal não é a porta aberta. Você
chega no pronto-socorro, você chega na Santa Casa, você chega no lugar e pronto, vem aqui, você tem o direito. Não, é um trâmite, é burocrático. São poucos hospitais que oferecem o serviço. Nisso daí, já vão semanas e semanas. Se a pessoa tá no interior do Brasil, se a pessoa tá num lugar que não tem hospital que ofereça esse tipo de serviço, a pessoa tem que se deslocar, viajar e mudar de vida, mudar de casa, entrar escondida pelo hospital, como aconteceu aqui no Pérola Baito inúmeras vezes em São Paulo. Então, assim, garantir que não haja um tempo é garantir que esses corpos que gestam, mulheres, meninas e pessoas que gestam, porque pessoas trans também precisam ser incluídas nessa discussão, possam ter o acesso independente do momento em que seja. Ninguém gostaria de estar dizendo que uma menina de 10 anos tem que ir abortar, mas nós estamos fazendo o trabalho contrário. Nós estamos querendo criminalizar ao invés de combater a cultura de estupro da sociedade. Nós só estamos discutindo esse projeto porque ainda hoje existem homens que estupram crianças, mulheres, pessoas neste país. É isso que a gente precisa inverter a prioridade. Porque ao invés de criminalizar essas pessoas, nós não estamos discutindo qual é a política de Estado que deve ser aplicada no debate sobre gênero e sexualidade para impedir que homens estrupem meninas, que pais estrupem as suas filhas, que o corpo seja respeitado. E em relação à política de adoção, como que a gente tá? Porque também foi trazido aqui pro debate semana passada que não é tão assim a adoção. Há uma preferência por crianças brancas, há uma preferência por crianças mais novas, depois de uma idade. Com irmãos, é difícil que eles vão que adotem os irmãos. Então, assim, não é assim. Tem o filho que depois tem uma fila absurda de gente querendo adotar. Não é qualquer criança, né? E a criança também no ambiente. Nem todo ambiente é um ambiente maravilhoso, com pessoas sendo cuidadas. A gente sabe como é a construção e a configuração. Obviamente temos bons exemplos no Brasil de espaços de acolhimento que tratam essas crianças com amores, de profissionais que estão ali dedicados, trabalhando para ajudar com que essas crianças cresçam longe das suas famílias. Mas tem muitos relatos de maldade, muitos relatos Então, assim, não é uma coisa simples. E há muitas crianças que se perdem e se tornam adultos problemáticos no futuro nesse caminho, nesse trâmite. Colocar uma criança para adoção não é fácil. Agora você imagina uma política que incentive, se hoje, sem uma política de incentivo, uma política que incentive você não, leve adiante o fruto de um estupro, de uma violência e depois vai lá e adote. O quanto de criança nós iremos ter, porque a violência, o Henrique, no começo da fala dele, apontou os números hoje, são alarmantes, são extremamente preocupantes. Quantas crianças nós teríamos? Haveria um espaço? O Estado teria condição de fazer esse trabalho? De que maneira essas crianças seriam direcionadas a alguma outra família? Que famílias seriam essas, quando a gente sabe que tem preferências por crianças mais novas, crianças brancas, crianças que não tenham irmão e etc. Não é um debate, porque o debate... Sem nenhuma deficiência. Exato. Saudável. Determinado tipo de aparência. Então, assim, o debate pró-vida, usado de forma muito hipócrita e irresponsável, é um debate que está preocupado não com vidas, está preocupado com a sua ideologia, com a sua visão de mundo, com a sua verdade sobre o outro, e não está preocupado, porque fazer uma criança de 10 anos, 9 anos levar adiante uma gravidez é também colocar a vida dessa criança em risco. Necessariamente. É também impedir com que essa vida seja plena, com que essa vida seja feliz. Depois, colocar uma criança dessa, o fruto dessa violência, no espaço de adoção ou propriamente na rua, essas mesmas pessoas que dizem isso, se essa criança for para um farol, se essa criança vai para criminalidade, se essa criança tem um desvio de conduta da sociedade, são os mesmos que dirão que é preciso aprender mais cedo, que são bandidos, que a polícia tem que matar mesmo, Então, assim, é um discurso que não se sustenta. É um discurso que ele não está preocupado nem com a vida, nem com a cidadania, nem com a dignidade. Está preocupado em manter as coisas como elas sempre estiveram. Porque alguém se beneficia do mundo como ele é. Alguém ganha com essa estrutura da maneira como ela é pensada, né? Não denunciar o abuso, não abortar, ter o seu corpo controlado, ter os seus direitos negados, fazem bem para um certo patamar da sociedade, que é onde estão sentados esses homens. É onde eles se encontram. Então, todo esse debate é mais um debate de manutenção de privilégios, de dificuldade de acesso a direitos, de grupos que eles classificam como sub-humanos, como cidadãos e cidadãs de segunda classe, menos dignos. E aí manipulam, porque não podem dizer isso publicamente, não podem expor essa verdade diante das pessoas, então usam a fé, usam Deus, usam a vida, usam a religião, usam não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas basta 30 minutos para destrinchar tudo isso e você não chega nesse lugar. Você chega num lugar muito ruim, que é
a negação de direito, de dignidade, de emancipação para determinados grupos, para que outros se privilegiem, para que outros se mantenham no topo, para que as hierarquias e os privilégios continuem assegurados e essas vidas e vozes permaneçam gritando, esbravando nos cantos, nos becos, nas vielas, nas margens e nas mazelas da sociedade, sem nenhum direito mínimo e assegurado por conta dessa visão horrorosa e nefasta que muitas vezes se impõe dentro da política, dentro das igrejas, na sociedade como um todo, que nada mais é do que roubar, negar e apagar direito de algumas populações.